Hoje nós vamos estudar urbanização, a urbanização. E para isso eu vou só ler um trecho de um livro do professor Milton Santos chamado A Metrópole Corporativa Fragmentada. Ele diz o seguinte: as metrópoles contemporâneas são os maiores objetos culturais jamais construídos pelo homem. Nas últimas décadas, não importa onde se situem, elas trabalham em compasso com o ritmo do mundo, na medida em que a realidade da globalização se impõe sobre os processos secular de internacionalização. Bem, podemos entender que esse processo de desenvolvimento das técnicas, do alto grau de complexidade que formam uma rede de cidades, de grandes, médias e pequenas cidades no mundo, elas se fazem através do que nós chamamos de urbanização. Mas quando é que começa o fenômeno da urbanização do mundo atual? Ela começa, evidentemente, a partir da Revolução Industrial. E a gente primeiro tem que entender dois conceitos básicos para a gente saber esse processo. Primeiro é o que é urbanização. Urbanização é quando a população urbana é maior do que a população rural. Esse processo se faz através da migração do campo para a cidade. Então, seja, ao longo do processo revolucionário da Revolução Industrial, nós tivemos o que nós chamamos de migração campo-cidade. A migração campo-cidade é que levou, sem dúvida alguma, ao crescimento dessas cidades. Agora, quando a cidade é planejada, quando a cidade ela se desenvolve do ponto de vista das condições de bens e serviços que ela vai oferecer às populações, ela tem um processo de urbanização. Mas quando a cidade não é planejada e ela cresce mais do que o próprio Estado, o próprio mecanismo que a cidade se faz, ela não dá condições para se ter bens e serviços para a população que ali habita, ela tem um crescimento urbano. Então, o crescimento urbano é o não planejamento da própria urbanização. Ou seja, a cidade ela se urbaniza por bens e serviços, por utilidades que ela tem. Ou seja, o aparato da saúde, do transporte, da telefonia, levando isso a todos os locais onde as pessoas habitam. Quando você não tem isso, quando você tem uma falta de infraestrutura, você não tem saneamento básico, você não tem água encanada, você não tem energia, você não tem asfalto, a cidade está crescendo mais do que ela tem condições. Então isso é um crescimento urbano. Bem, mas como é que a cidade é hoje? A Revolução Industrial fez da cidade um objeto do próprio capital. A cidade, a partir da Revolução Industrial, ela passa a ser um instrumento, o locus, o espaço do desenvolvimento das reproduções econômicas, ou seja, é a cidade o espaço onde a sociedade e o indivíduo humano, através das suas relações de produção e do seu papel histórico no seu trabalho humano, faz com que ela se torne o local para o desenvolvimento das economias. Então é justamente isso. A cidade, então, ela agora é objeto do capital. Antes, lá no período antigo, lá na Roma Antiga, lá na Mesopotâmia, a cidade era o espaço das relações sociais. Agora não. Agora a cidade é o espaço das relações do trabalho, do capital. É aí que nós temos, então, o condicionante de que a propriedade privada na cidade, ela é um elemento, evidentemente, de apropriação e de acumulação de capitais. Atualmente, esse processo de urbanização passa por um processo, vamos dizer assim, de desconcentração. As cidades, elas têm surgido inúmeras cidades maiores de 1 milhão de habitantes. Nós temos, então, que entender que o campo, em grande parte do planeta Terra, ele está diminuindo o seu contingente populacional. As pessoas tendem a vir para a cidade. Por quê? Porque a cidade é o maior feito humano no planeta Terra. É a maior paisagem artificial. O homem, a cada dia, ele vai se artificializando. Ele vai ficando mais distante
do natural, do meio natural e vindo para o meio artificial. E o meio artificial é a cidade. Tudo nela é composto, tudo nela é construído. Não existe nada na cidade que seja natural. Tudo nela é artificial. E a cidade, então, ela se faz a partir do quê? Dos seus adensamentos. E nós temos as metrópoles, as grandes cidades, as médias cidades. E elas são cidades importantes em função do meio informacional. O século XXI é o século do meio técnico, científico e informacional. E é justamente nesse processo que nós vamos encontrar o quê? Uma cidade que se entrelaça, que forma uma complexa rede organizada e escalar, porque ela tem papel do ponto de vista de sua escala de produção. Cada cidade tem seu papel dentro de uma complexa rede. Aí nós vamos encontrar o quê? O papel funcional de cada um. E isso se faz através das técnicas. As técnicas, ou seja, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, é que faz com que as cidades tenham cada uma o seu papel. Uma cidade é mais desenvolvida tecnicamente do que a outra e, portanto, aquela que é de média técnica se envolve com aquela que tem um alto grau de tecnologia e aquela que não tem técnica é influenciada pela grande cidade. É justamente nessa condição que nós vamos ver que as metrópoles, elas têm um papel de suma importância. Por quê? Porque elas irradiam, elas vão levar o desenvolvimento da ciência, da técnica e da informação até a pequena cidade. Por isso que há uma reprodução social do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento da técnica nas cidades. Bem, passando por isso, a gente vai se envolver com um processo de urbanização no nosso território. E qual é o nosso território? O território brasileiro. O Brasil, aí sim, o processo de desenvolvimento das técnicas começa por volta da década de 40. Por que a década de 40? Que foi exatamente nesse período, por volta de 1940, no governo de Getúlio Vargas, é que o Brasil começa a se industrializar. É o chamado período de substituição de importações. O mundo estava saindo, ou aliás, entrando numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele não tinha como produzir. Os países desenvolvidos da Europa, e especialmente os Estados Unidos, não estavam produzindo mercadorias e bens e serviços para a população. Então, o Brasil começa a fazer com que ele se desenvolva num processo de industrialização. E aí, Getúlio Vargas vai ser o presidente que vai gerar isso. Ele vai trazer para nós o que? A indústria moderna. Ele vai manter acordos econômicos e políticos com determinados países, especialmente os Estados Unidos, e vai trazer a indústria, especialmente a siderurgia e a metalurgia para o Brasil. Na década de 60, o Brasil vai dar mais um salto qualitativo no processo de desenvolvimento industrial. E aí as indústrias automobilísticas chegam no país de forma expressiva. Nós vamos ter grandes parques industriais, especialmente no sudeste do Brasil, naquela região que nós chamamos de ABCD paulista. E aí o processo de desenvolvimento da técnica, da ciência, é que possibilita a inversão da população brasileira. Essa população brasileira se inverte de que maneira? Ela sai do campo, ou seja, daquilo que nós chamamos de rural, e vai para a cidade. A cidade então passa a ser o quê? Passa a ser o espaço do desenvolvimento econômico no Brasil. E aí na década de 80 para a década de 90, nós temos o ápice desse desenvolvimento. O processo de metropolização ocorre no Brasil, especialmente na década de 80, onde nós vamos ter um surto, um crescimento acelerado das cidades brasileiras. E vão surgir as chamadas cidades milionárias. Lógico que as duas maiores cidades brasileiras se dão como hegemônicas nesse processo. São Paulo e Rio de Janeiro se tornam as grandes metrópoles, sendo São Paulo a megalópole, a grande cidade, a grande metrópole brasileira. E é ela que vai influenciar todas as outras cidades. Hierarquicamente, São Paulo está na escala de primeiro lugar. São Paulo é a grande cidade, é ela que propicia toda a dinâmica social, cultural e econômica do Brasil.
Se a gente entender isso do ponto de vista cultural, é só a gente entender a história do eixo Rio-São Paulo, né? Onde é que está as grandes empresas televisivas de mídia, de publicidade, ou seja, de um arranjo cultural. A televisão, a novela é que dita a moda, a novela é que dita o comportamento social da população brasileira. Então é justamente isso que faz com que São Paulo seja o grande centro urbano do Brasil. Esse processo de metropolização na década de 80 torna então a cidade de São Paulo mais importante do país. E ela é uma mega cidade, com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, São Paulo, especificamente a cidade de São Paulo, tem 17 milhões de habitantes. A grande São Paulo estoura a casa dos 20 milhões de habitantes. Isso significa dizer que ela tem um papel extremamente importante. É ela que concentra todas as necessidades, que se estende até o campo. O campo passa a ser um braço da cidade, ele não mais se divide, ele é uno do ponto de vista das condições de desenvolvimento da ciência, da informação. Bem, e é justamente essa cidade que carrega também grandes desigualdades. Essas desigualdades, elas se faz em função do quê? De um processo de periferização, ou seja, a periferia da cidade vai mostrar o que ela verdadeiramente é. Não é o centro da cidade, onde nós temos bens e serviços que sustentam a cidade e quem habita o centro, que mostra o que é a cidade. A cidade se mostra pelo oposto dela, é aquilo que está atrás do espelho. Então, ou seja, a desigualdade, ela reflete o processo de acúmulo de capitais, ela reflete o processo exatamente que dissimétrico dessa condicionante. Então, é justamente aí que nós vamos parar e vamos para a próxima aula. Depois nós vamos falar sobre metropolização, nós vamos falar sobre favelização e sobre periferização. Certinho? Obrigado.